Gênesis capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor estava com José. O Senhor está com você também aqui hoje, tá? Da mesma forma que estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e serviu. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus já está falando aqui, querido. Ele vai abençoar a casa de alguém por amor a você que entrou aqui. Eu já comecei a pregar para alguém aqui. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém? Eu quero falar hoje, para não sair da direção que Deus tem dado ao nosso apóstolo, sobre as 4 chaves de José. Mas não é simplesmente o José, filho de Jacó. Hoje eu quero falar sobre o José que estava preso. Eu não vou falar aqui sobre o José que tinha sonhos. Vou falar do José, não vou falar aquele sonhador que contou aquela revelação na mesa. O José que foi traído pelos irmãos. Alguém está aqui recebendo essa palavra? Esse José, ele tinha, eu lendo a palavra e orando, eu descobri que ele tinha 4 chaves, né? Gente, a chave, ela não perde a comunhão, não. Toda chave, ela tem um segredo, né? Ela tem um desenho. E esse desenho é como se fosse um código. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe. Toda chave tem o seu código, o seu desenho único, exclusivo dela. E nós vamos falar de uma chave, mas no sentido espiritual. Então, o que levou José a chegar e prosperar dentro da casa de um egípcio, e depois, como todos já conhecem a história, ele virou governador do Egito. Eu quero falar sobre essas chaves que abriu essa porta para ele. Porque é evidente, é muito claro, que Deus, Ele quer prosperar o povo dele aqui, Ele quer prosperar você em todos os sentidos. Como pessoa, como indivíduo, família, profissionalmente, emocional, financeiro. Eu li um versículo que o Senhor Jesus falou assim: qual é o filho que pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra, ou ele vai dar outra coisa, né? Você que é pai, quando seu filho começa a pedir muito uma coisa, ele está com vontade de comer, você não dá um jeito, mesmo que tiver sem dinheiro, a gente dá os nossos pulos, né, André? Se vira e vai lá. É assim. Quanto mais Deus, como Pai,
Um dia o povo de Israel estava cativo e bateu uma dúvida: o que será que Deus pensa de nós? E o Senhor falou para Jeremias: fala para eles que mesmo aí dentro do cativeiro, mesmo preso, mesmo tendo desobedecido e tendo ido parar nessa situação por causa das escolhas deles, eu tenho pensamentos bons a respeito desse povo. E eu vou mudar essa situação. Mas vamos lá, eu quero falar sobre a primeira chave que José tinha. José, ele tinha uma chave chamada obediência. Se você for ler a história de José, ele era daqueles obedientes que hoje, no Brasil, no nosso meio, no meio das nossas empresas, no ônibus, na escola, ele ia ser o cara chato, de tão obediente que ele era. Porque ele tinha essa coisa de ser fiel, de ter princípio, e não trocar um princípio que o pai colocou no coração dele. Então ele tinha um princípio de obediência muito forte. E por causa desse princípio, diz que os irmãos dele o invejavam. A presença de Deus ainda está aqui. E ele sofreu um pouco por causa dos princípios que ele carregava e ele não queria negar. Então ele era muito obediente. O pai falava: vai lá ver como estão seus irmãos. Ele ia. E o que aconteceu lá, José? Aí ele chegava com o relatório: ó, pai, o negócio é o seguinte, fui lá, a coisa tá assim. Eu imagino ele passando o relatório, porque os irmãos ficavam dias no campo, com as ovelhas, viajando, procurando pasto. E José trazia o relatório: ó, pai, tem tantas ovelhas, eu não vi aquela pretinha, aquela outra manchadinha também, não sei se os caras venderam, se fizeram churrasco, mas nasceu tantas. Ele passava tudo, querido. Um cabra organizado. E o pai amava aquilo, porque os outros, eles começaram a abusar da liberdade, faltaram com a reverência, e não deu valor naquilo que tinha. Então tratava de qualquer jeito. E José era alguém que ele queria zelar pela história do pai, pela história da família, pela trajetória de Jacó, que se tornou Israel. Então ele tinha muito isso com ele. E essa chave de obediência, foi ela que abriu a primeira porta para que ele fosse em direção ao caminho do Egito. Ele carregou essa chave pela vida toda, porque se você for ler a história, ele na casa de Potifar, ele prosperou rápido, porque ele era um exemplo lá dentro. Eu imagino um José, um funcionário, que se o patrão falasse: ó, hoje você vai ter que esticar só mais um pouquinho o horário, ele não reclamava. Eu imagino José, um crente, que se precisasse trocar a folga dele com outro, ele também não reclamava. Eu imagino José, em obediência aos seus patrão, à sua patroa, as pessoas que estavam sobre ele, como aquele funcionário, diferente do que eu já fui, Joanilson, que eu já meti as caras com o encarregado dentro da empresa. Não, queria fazer do meu jeito. O cara era autoridade sobre mim, mas eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Mas faltava um princípio dentro de mim. Eu imagino que José era uma pessoa que a obediência dele era tanto que conseguia cativar as pessoas que tinham o mesmo princípio também, que estava acima dele. Mas aqueles que não tinham o princípio, isso gerava aquela inveja e a perseguição. E o primeiro recado que eu tenho para você hoje: não abra mão dessa chave por causa de invejas, por causa de comentários, por causa de perseguição,
persuasão, mal influência, continue carregando a chave da obediência na sua vida. Eu fico olhando o mercado de trabalho hoje, tem tantos empregos que você tem que mentir para continuar. Para estar ali. Você tem que mentir. Você é obrigado a vender um princípio. Vocês já viram isso? E uma chave que Deus quer que eu e você carregue daqui para frente, para que esse ano de 2023 realmente seja, aconteça esse tema que o apóstolo Márcio recebeu de Deus, que é o ano da bênção, é a chave da obediência a Deus. Não tem como, querido. Não adianta jejuar, fazer campanha, virar noites e noites orando, se você não consegue seguir princípios. Princípios são coisas que são inegociáveis. E eu sou o primeiro que estou recebendo essa palavra aqui hoje. Como é difícil ser obediente. Como é difícil obedecer a Deus na íntegra da sua palavra. Eu acho que não é difícil pelos padrões de Deus. É por causa do nosso padrão como ser humano e sociedade que nós estabelecemos em nós mesmos. A paixão pelas coisas do mundo e pelas coisas da carne não nos deixa ser obediente. Eu quero falar sobre a segunda chave, e essa é muito importante. A chave da sua identidade como crente, como pessoa. Né? Quem você é? O José, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era uma pessoa que só sonhava e que simplesmente era só o filho, o penúltimo filho de Jacó. Ele sabia que Deus tinha um plano, um projeto para ele. Deus tem um plano para você. Deus um dia já falou algo ao seu respeito sobre a sua vida? Falou ou não falou? E José, ele sabia disso. A diferença de José para alguns de nós é que ele guardava isso. Ele defendia isso. Ele não se aguentava e falava sobre isso até demais. Não podia dar uma brechinha na mesa do jantar que ele estava falando, olha, eu tive um sonho. É o seguinte, eu vi o sol, a lua e as estrelas tudo se prostrando. Eu vi os feixes se postando diante de um outro que era maior. Quem tem um sonho, quem tem um objetivo, quem tem uma promessa, quem tem um alvo a ser perseguido, você precisa falar sobre isso todos os dias para você mesmo. Eu tenho que falar para mim mesmo. O erro de José é que ele falava para todo mundo. Mas eu tenho que cultivar esse sonho. Eu tenho que tratar dele. Eu não posso deixar crescer ervas daninhas no meio do meu sonho. Eu tenho que fazer um projeto e um planejamento sobre o meu sonho. E José, ele respirava aquilo. Dentro da identidade dele, uma parte da sua identidade, havia um ingrediente chamado perseverança. Não estou vendo, estou sendo traído por ser obediente, mas eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Ele não precisava de aprovação das pessoas. As pessoas que têm uma deficiência na sua identidade pessoal, que não entenderam ainda o seu chamado e o seu propósito pelo qual estão aqui, elas vivem precisando de aprovação, de um incentivo moral.
Hoje ela está pensando em fazer uma faculdade de advogado, amanhã ele quer ser médico, depois quer ser engenheiro e não sabe para onde vai. Porque toda vez que alguém vem e desaprova, ele esfria no projeto e quer pular para outro. Se você recebeu alguma palavra que não te aprovou naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, naquilo que você sabe que Deus tem para você, hoje o recado de Deus para você é que você não pode abrir mão disso, que você não precisa da aprovação das pessoas, de repente de familiares, porque José não tinha aprovação dos próprios irmãos. A desaprovação, às vezes ela vem primeiro das pessoas mais próximas. No caso dele foi de quem estava morando junto com ele. Esse negócio de sonhar, José, que você vai mandar em tudo, que você vai ter uma grande empresa, que você vai ser rico, que você vai ser um pastor, que você vai ser um... Você não tem condição para isso, José. Era isso. Mas ele tinha dentro de si uma aprovação maior, que era do Espírito Santo de Deus. E hoje eu queria que você pegasse essa presença de Deus que veio sobre nós, você sentiu aqui. Ele parece que Deus nos abraçou nesse louvor, e é como se tivesse assim, filho, não importa o que as pessoas estão falando, ou estão julgando, dizendo sobre você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então não importa, querido, se o seu vizinho não vai com a sua cara, se o seu chefe, se o seu coordenador, se a sua mãe, se o seu pai, se o seu irmão, ou se o seu primo, o seu tio, ou quem lá seja, ele não aprova aquilo que você faz, só fala que vai dar errado, você não vai crescer, continua lá. Desculpa a palavra, seja teimoso. Se você sabe que você está na direção certa, permaneça. Receba a aprovação de Deus hoje. Essa é uma das chaves, saiba quem você é. Você não é um desaprovado, você não é uma pessoa que veio nesse mundo por acaso, não. Você tem um propósito definido por Deus. A Bíblia diz que todos os seus dias e os meus dias já foram escritos no livro do Senhor. Ele já sabe o que vai acontecer, Ele tem um plano perfeito para você. Não saia do projeto, querido. Por falta da aprovação das pessoas, eu quero dizer para você aqui que nós temos que carregar essa chave. A aprovação de Deus basta, a palavra que eu tenho já me basta, o que Deus já me mostrou, o que Ele já pôs no meu coração, isso já é a prova, é o sinal, é nisso que eu tenho que ir, eu vou seguir. O problema, sabe o que é? É que todas as pessoas que têm a necessidade de aprovação, elas pegam uma chave que Deus deu para ela e dá na mão de pessoas que não merecem. A pessoa que tem necessidade de aprovação, ela pega a chave dos seus sentimentos, do seu coração e confia na mão de pessoas que vão estar aprovando ela, Simone. E isso vai te machucando a cada dia mais. Isso vai te roubando a sua identidade. Isso vai te roubando os seus sonhos. Não dê a chave dos seus sentimentos, do seu coração, da sua particularidade na mão de qualquer outra pessoa. Júlio, o que você está querendo dizer? Olha, tem segredos que é você e Deus, não compartilha. Tem projetos e sonhos escritos na sua mente, no seu coração, que você está pensando em fazer e no seu coração vai dar certo. Não sai falando por aí. Não entregue essa chave que eu te dei para esse ano. Fica entre você e Deus, você não precisa da aprovação de ninguém. Nós temos essa necessidade, eu não sei, de falar, olha, estou com uma ideia boa, vai dar certo. Não compartilha, querido. E quando Deus mandar você compartilhar, preste atenção aqui, na chave.
Ele vai mandar você compartilhar com alguém que está melhor que você, que está acima de você, que não tem necessidade de puxar você para baixo. Eu preciso de um conselho, preciso de uma aprovação. Ei, cuidado para quem você vai pedir. Oh, aleluia. Chave da identidade. Eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Se você entregou a chave do seu coração por alguns anos nas mãos de pessoas que não mereciam, eu quero que hoje, até o final desse culto, você vai pela fé abrir a sua mão e falar assim: Deus, eu sei que hoje o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor está entregando de volta a chave do meu coração. Eu não vou mais precisar de aprovação das pessoas. O Senhor já está falando quem eu sou, para onde eu vou. Eu quero fechar a porta dos meus segredos com o Senhor para este mundo e vou seguir. Oh, aleluia. O Senhor está mandando falar aqui que hoje entrou pessoas decepcionadas e frustradas por causa de outras pessoas. E o Senhor está falando: eu te trouxe aqui hoje. Ele quer que você faça essa oração. Pegue a chave de volta. Pegue essa chave de volta. E restaura a sua identidade em nome de Jesus Cristo. Você confiou em quem? Deus mandou você entregar? Deus mandou você ir lá e compartilhar e falar? Não. Pega de volta essa chave hoje, aleluia. Oh, aleluia. Se você puder, feche os seus olhos. Eu não quero que você preste atenção nas pessoas que estão do seu lado. Eu quero que você preste atenção na presença de Deus que está neste lugar. Você que puder, abre a sua mão e começa a falar: Deus, eu recebo essa chave de volta. Deus, eu estou pegando a minha chave de volta. Chorebeca labassuri que miniando alabaxerebecai. Hoje Deus está restaurando os sentimentos aqui, emoções, corações feridos por falta de aprovação. Oh, aleluia. Mais uma chave. É uma chave que muitos de nós rejeitamos. José era um administrador, técnico. Porque a igreja, ela tem um vício de espiritualizar tudo. Tudo é Deus que vai fazer e vai acontecer. Mas se você olhar para a vida de José, ele era espiritual, mas ele também era um administrador técnico. Então José, ele fazia uma boa gestão. José era uma pessoa que sabia fazer equação. E ele tinha a habilidade de lidar com pessoas. E tornar o ambiente melhor. Se você for ler a história de José, quando ele vai para a prisão, quando ele é preso por causa de uma falsa acusação, diz que lá na prisão, o carcereiro fez dele um encarregado de todos os presos e de tudo que acontecia ali. Porque a prisão começou a prosperar. As coisas começaram a andar como nunca tinha andado bem naquele lugar. Então José era uma pessoa que administrava bem. E aí nós estamos falando do ano da bênção, querido. Do ano de prosperidade. Mas nós queremos espiritualizar tudo também, não queremos sentar e colocar nossas contas tudo num caderninho em casa, numa folha. E ver o quanto que a gente ganha e o quanto que a gente está gastando. Deus quer abençoar algumas pessoas aqui, ó. Eu vou falar.
Deus quer zerar a conta, é dívida de uns crentes aqui. Mas você vai ter que sentar e ser técnico nessa parte. Vai ter que chegar e fazer as contas de quanto você deve, o quanto você ganha, e aí você vai orar e Deus vai agir. Aí você vai ligar para o credor, vai entrar num negócio, ele vai fazer um negócio bom com você e você vai pagar. José tinha isso. Diz que a casa de Potifar, se você for ler o texto que eu li aqui, tem versículo que diz que Deus prosperou a casa e o que Potifar tinha em casa e o que ele tinha no campo. Por quê? José não espiritualizava tudo, tem coisas que é técnica. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, diga comigo, a chave de administração. Interpretou o sonho de Faraó, e Faraó pegou e elegeu ele, falou, então você agora é o segundo, depois de mim, quem manda aqui no Egito todo é você. Vai e resolve isso. Hoje eu fiquei viajando nesse negócio. Como que ele fez essa matemática? As pessoas que mexem com números aqui, você já pensou que José, ele calculou o volume cúbico de grãos para 7 anos de fome e guardou isso? Ele fez o cálculo, querido, para não faltar nada para ninguém. Aí nós queremos prosperar no ano da bênção, mas não queremos administrar as bênçãos. Não queremos aprender como fazer isso. Então José era um cara que já fazia equação naquela época. Já sabia fracionar as coisas. Eu fico pensando, como é que eles escreviam e faziam tudo? O cara calculou o volume cúbico de grãos. E isso tudo é Deus que deu para ele. José, ele tinha a habilidade de tornar o ambiente melhor. Sabe quem vai prosperar no ano da bênção? A pessoa que consegue chegar num lugar. Ela não vende seus princípios. Ela não se vende. Mas ela consegue lidar com todo mundo e tornar aquele ambiente melhor, agradável, porque a presença de Deus está nele. Olha, crente, se você chega num lugar e as pessoas já torcem o nariz, já falam, acabou de chegar o fulano aí, vai ser difícil prosperar esse ano. Desculpa, não vai acontecer nada. Deus não vai ser com você. Agora José, a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. Então nós temos 3 chaves já: obediência, identidade definida, quem eu sou, para onde eu vou, para que Deus me chamou, qual o meu propósito aqui, eu preciso saber disso, porque aí as coisas vão acontecer e eu vou andar no caminho certo, não vou andar no caminho das pessoas, no conselho de qualquer um. Administração, eu preciso aprender a lidar com as coisas desse mundo. Eu disse no domingo passado que Deus, Ele criou o mundo, fez toda a criação, chegou em Adão e deu para ele. Falou, é seu, toma conta. Você vai lavrar o jardim, vai cultivar, está aqui a chave do Éden, mas é com você. Eu não vou descer para carpir, eu só vou vir passar aqui na viração do dia para a gente dar glória a Deus e aleluia. Então tem coisas que vai ser com você. E quem sabe amanhã não é o dia de você se levantar, ou essa madrugada mesmo, já começar a fazer algumas anotações, porque Deus quer abrir uma porta para te abençoar. Eu quero falar com quem está devendo aqui. E precisa sair do vermelho. Quem sabe é a noite que você vai chegar na sua casa, vai fazer lá as contas, e vai falar, Deus, aí você chega em Deus e fala, eu preciso de tanto. É hoje. A quarta chave, a intimidade com Deus. José, ele tinha uma chave que foi a chave que arrancou ele lá da prisão, que era discernir sonhos,
era intimidade com Deus. Ele juntou todas essas chaves e foi essas chaves que abriram o cárcere. Mas a intimidade que ele tinha com Deus é algo profundo. Ele está na prisão, aí todos sabem que, como diz a Bíblia, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, é isso? E quando ele interpreta esse sonho, ele fala para o chefe lá que não vai ser morto por Faraó, ele diz, olha, quando você vai sair da cadeia, o seu sonho é esse, você vai ser liberto daqui, mas quando você chegar lá, aí ele entregou uma chave errada. Quando você chegar lá, você lembra de mim, fala de mim, não esquece de mim. E quando chegou lá, ele não lembrou dele. José pegou uma chave dos sonhos dele e falou, eu tenho vontade de sair daqui, não esquece de mim. Mas isso é uma coisa entre Deus e José. Tinha a hora certa marcada, o dia certo para esse milagre acontecer. Igualmente na sua vida. E o cabra não lembrou dele. E aí é onde vem a frustração, querido. Mas diz que eu vejo aqui a identidade forte dele. O cabra não lembrou dele, esqueceu dele, mas a prisão continuou andando organizada, continuou andando limpa, ele continuou fazendo o trabalho dele, ainda que nada de novo estivesse acontecendo, ainda que não estivesse recebendo uma promoção, subindo de cargo, ganhando mais, ele continuou sendo a mesma pessoa. Não venda os seus princípios, continue sendo o mesmo crente, continue com a sua fidelidade e com os sonhos que Deus colocou na sua vida. Não abra mão. E ele está lá, agora usando a chave da intimidade com Deus. E através dessa chave, ele consegue discernir o sonho de Faraó também. E aí é onde ele sai da prisão, querido. Mas essa chave vai muito mais além. Porque através dessa chave ele conseguiu, para completar todo esse ciclo do governo de José e vir a prosperidade que faltava para ele. Por quê, irmãos? Ele estava rico, sendo governador do Egito, mas tinha uma coisa que ainda faltava, e era algo que o dinheiro não pagava. Ele queria ver toda a sua família ali desfrutando de tudo que ele desfrutava. Você quer ver a sua família desfrutando do melhor de Deus nessa terra? Você quer ver a sua família desfrutar do melhor de Deus nessa terra? A chave de José foi a intimidade com Deus. Porque com a sabedoria que Deus dá para ele, ele começa a comprar tudo em volta do Egito. E nessa daí vem os irmãos dele. E agora, querido, isso é só para quem tem intimidade com Deus. Porque quando você for entrando nesse mover do ano de bênção e do ano de prosperidade, você vai ter que fazer algumas coisas que José fez também. O que ele fez? Na hora que chegou na mesa, diante dele, as pessoas que lançaram ele no poço, as pessoas que bateram nele, as pessoas que arrancaram uma túnica que o pai dele fez com tanto carinho, com tanto amor, que não tinha somente um valor financeiro, mas a túnica que foi tomada dele tinha um valor sentimental, tinha uma história, tinha um laço entre ele e o pai dele, e tomaram isso dele. E como é difícil. Porque talvez se fosse eu, ali ia chegar a hora do acerto de conta. Mas a intimidade de Deus com José fez com que ele lançasse o perdão sobre toda essa ferida. Sobre as pessoas que um dia usaram os sonhos dele, a chave do coração dele, para ferir ele. Oh, aleluia. Um dos segredos dessa chave da intimidade é que para nós prosperarmos nesse ano de bênção, teremos que aprender a liberar perdão para aqueles que nos traíram. Eu preciso perdoar aquele que me persegue. Olha que coisa.
Se eu quiser permanecer com essa chave de intimidade com Deus, eu preciso ter um coração perdoador. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Como que entrou o seu coração. Eu não sei se realmente você que do Libertador de Israel, você que está nos visitando, você acredita de todo o coração nessa palavra, que o ano de 2023 é um ano de bênção. Porque quando virou o ano, na verdade, o apóstolo Márcio anunciou um ano de bênção, eu falei para o Naldo, eu que não acordo cedo não, que eu vou ver o ano da bênção. Mas tipo assim, desculpa gente, acostumado a lidar com tantas adversidades no dia a dia e na vida, que eu não estava absorvendo isso na íntegra. Eu tenho que falar, começa de mim. Eu nem queria falar muito sobre ano de bênção, sobre bênção. Mas eu falava sobre esforço, sobre trabalho, sobre correr atrás. Mas eu entendi que Deus queria que eu falasse sobre esse é o ano da bênção realmente na minha vida. E eu quero que você entenda que por mais frustrado ou frustrada que você está, de repente não com um só ano, mas com uma vida de decepção ou de derrota, você tem que começar a declarar isso para você mesmo. Esse é o ano da bênção. Esse é um ano de virada, esse é um ano de mudança. Por quê? Está tudo legal? Não estava tudo legal para José. Pelo contrário, as coisas iam de mal a pior. Foi atrás dos irmãos, os irmãos dão uma surra, tira a túnica dele, joga ele num poço. Aí tentam tirar a vida. Tem lutas e tem tribulações que vêm contra eu e você, ou contra alguns de nós aqui, que parece que vai matar a gente. Não estou falando de repente cortar o seu pescoço, te sangrar. Não, mas você já ouviu falar que tem palavras e atitudes que matam, que dói mais do que se você estivesse apanhando? Diga para você mesmo, esse é o ano da bênção. Uma coisa que é importante, dentro dessa chave aqui, um segredo que eu não falei da chave que está na identidade. É a nossa saúde emocional. É você estar bem consigo mesmo. Porque quando você não necessita mais da aprovação das pessoas, você consegue seguir bem consigo mesmo. Você precisa estar bem com você mesmo. Ei, escute. Se você for ficar esperando o mundo te aprovar, o mundo não vai te aprovar. Leia lá em João, se eu não me engano, capítulo 17. No Evangelho. A oração que Jesus faz acerca dos discípulos. O mundo vai rejeitar, ele vai querer expurgar, repelir você, tirar você. E a oração de Jesus, ele fecha assim: olha, Pai, eu não oro para que você tire eles do mundo. Deus não vai te tirar daqui para aliviar a sua tribulação. Não. Você vai completar o ciclo. Você vai completar o seu propósito. Deus não te trouxe aqui nessa noite à toa. Você vai continuar seguindo, com marca de rejeição ou não, sem valores que de repente é roubado de valores emocionais da sua história.
Com ou sem, você vai continuar lá na frente e Deus vai te honrar. E o engraçado, querido, é que o diabo é tão sujo que lá atrás, quando José era um menino, tiraram uma capa que o pai dele tinha dado para ele, uma túnica, e quando ele já era mais adulto, um jovem rapaz, o que acontece? Na casa de Potifar, o que a mulher tirou dele? Tirou uma capa. Era uma capa de autoridade que ele tinha. Sabe o que acontece? São lutas e problemas e ataques que se repetem na sua vida. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, olha, chegou um ano da gente pôr um ponto final nisso aí. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, não vai ter aflição. José teve muitas. Teve sim. Mas em todas Deus estava com ele e o fez mais que vencedor. Oh, aleluia. O Senhor quer que você tome essas 4 chaves para esse ano. Oh, Espírito Santo de Deus. Você vai carregar a chave da obediência, da identidade, da administração. E uma que você não pode perder por nada, a chave da intimidade. Você tem um filho, você já foi um filho, que toda vez que o seu pai e a sua mãe te dava a chave, ele falava assim, não vai perder essa chave, Judson. E às vezes você perdia a chave. Quem perdia a chave aqui quando era criança? Você perdia a chave, Rubens? Você também, Márcio? Eu já perdi umas chaves. Hã? Até hoje perde, Joanilson? Não, né? De vez em quando você perde chave ainda? Ó, é sério. Toda chave é para abrir uma porta. Toda chave carrega um segredo. Porque se eu perder essa chave e uma pessoa mal intencionada achar, ela vai usar para o mal da minha vida. Tem algumas chaves que às vezes a gente deixa cair no caminho, querido. Teve um dia que nós fomos para uma obra, viajamos 80 quilômetros, dá uns 80 daqui em Cotia. A chave do apartamento que nós estamos trabalhando lá estava com um abençoado, que eu não vou falar o nome dele. Quando eu cheguei na porta, entrei pela portaria, abre aí para nós trabalhar. Cadê a chave? Esquecemos a chave em casa. Aí eu liguei para a dona, falei, ó, foi mal. Hoje a gente não vai trabalhar aqui. Vou falar a verdade, esquecemos a chave. Gente, é uma brincadeira, mas assim, quantas chaves Deus já te deu nessa igreja? Quantas chaves Deus já vem te dando desde o princípio da tua conversão? E quantas chaves a gente vem jogando fora, a gente vem perdendo, vem tratando de maneira, de qualquer jeito. Quantas chaves você recebeu no jantar de casais? Quantas chaves você recebeu no culto da família? Quantas chaves você recebe aqui quando o apóstolo Márcio está pregando? E o que nós fazemos com essas chaves? Eu só vou prosperar quando eu começar a usar e souber guardar essa chave. Minha mãe deu a chave do carro para mim, Luiz, eu com 17 anos. Só que eu tinha responsabilidade, só não tinha carta. Mas ela sabia que podia dar a chave do carro para mim, Alex. É errado, né? Agora já foi, irmão. E tem chave que você não vai receber,
Tem porta que não vai se abrir porque Deus sabe que ainda não pode dar essa chave para você. Sabe por quê? Porque está te faltando uma. Você não sabe realmente quem você é. Você não sabe o seu dom, para onde você vai, o que Deus tem com a sua vida. Você precisa dessa revelação, querido, para as outras chaves vir. E você precisa viver isso, andar dentro do propósito, porque quando você anda dentro do propósito, dentro do chamado, dentro da sua identidade como pessoa, as coisas se encaixam com você, elas acontecem. A gente vive correndo atrás de bênçãos, aí você abre lá em Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim que elas vão te alcançar. Agora por que as bênçãos não alcançam eu e você? Porque sempre a gente está correndo atrás. Se nós andarmos com as chaves do reino dos céus, nós não vamos precisar andar jejuando e orando por uma bênção. Ela vai correr atrás de nós. Isaías, no capítulo, se eu não me engano, 58 do livro de Isaías, está escrito que o jejum que agrada a Deus é para libertar pessoas, querido, não é para enriquecer a gente. Não precisa jejuar para prosperar, tudo já é seu. Agora tem que ver se você não vai perder a chave, ou se você já não perdeu algumas chaves. De repente, vou falar, Deus. Chaves que nós vamos perdendo ao longo do tempo. A chave da intimidade na família, a chave do coração da esposa, a chave do coração do esposo, o acesso. Quer ver quem perdeu a chave do coração um do outro? Quando o homem não tem a senha do celular da mulher e quando a mulher não tem a senha do celular do homem. Perdeu a chave já, querido. Ontem eu estou ficando velho, estou quase alcançando o Alex. Estava no casamento, a Sofia lá na baladinha do casamento dançando, toda hora ela vinha na mesa e falava, pai, vamos dançar comigo? E eu, calma Sofia, eu não quero ir lá. E toda hora ela vinha. Na terceira vez que ela veio, eu falei, eu não posso perder essa chave. Eu vou lá dançar com ela. Porque... sabe o que veio na minha cabeça, Rose? Parece que se eu não dançasse com ela, eu ia abrir uma brecha para quando ela tiver adulta ou tiver mocinha lá na frente. Isso aí que vocês vêem nos baile funk, as meninas dançando com esses caras aí, essa nojeira. Por que será que essas moças elas se humilham tanto? Talvez faltou uma chave do pai dançar com ela. Você já tinha dançado com a Esther, né? Você tá ligeiro, né? Quando o peão chega lá querendo, e aí morena, vamos dançar? Ela vai falar, já danço com o negão lá em casa. Querido. Mas a gente fica tão religioso, tão crente, tão espiritual. Ontem teve uma coisa que me emocionou. O Vitor catou o pai dele no colo, o Júnior. Eu falei, nós estamos ficando velhos. Esse moleque pegou o pai dele no colo. Saiu correndo e colocou o Júnior na pista de dança, mano. No casamento. Sabe o que é isso? É uma chave de intimidade, relacionamento de pai e filho. É uma chave que você não pode perder, não pode jogar fora. Porque sabe como que a gente joga fora essa chave? A gente chega cansado do trabalho. Estou falando de mim também. Aí você não tem tempo para o seu filho, porque você quer tomar banho, no outro dia você vai acordar cedo. Você não consegue olhar o caderno dele, o caderno dela. Você não consegue sentar com a sua esposa. E a chave está indo para o lixo. Estamos jogando muitas chaves fora. Hoje é uma noite da gente pegar as chaves tudo de volta. Aí a mulher está lá, depressiva, sem direção. Ou o homem. Aonde está a chave da cura? É o relacionamento. Não tem conversa.
Aí o filho, a filha está no funk, está nas drogas, está bebendo. Aonde foi que você perdeu a chave? Volta lá onde você perdeu a chave. Você está com problema com a sua família, com os seus filhos. Faça uma revisão hoje na sua história e veja onde você perdeu a chave. Quando eu me converti, a gente ia fazer uns evangelismos na praça e eu, o apóstolo Márcio, a galera ia junto. E a gente ficava espantado com o pessoal que mora na rua, que pegava violão, tocava, falava do amor e da palavra de Deus, mesmo estando drogado e bêbado. E a gente, mas o que você está fazendo aqui? E a pessoa, eu tenho casa, tenho família, mas eu não posso, eu não quero voltar lá porque eu sou assim, eu não quero dar dor de cabeça para o meu pai e para a minha mãe. E hoje eu entendo que em algum momento da vida, papai, mamãe perderam uma chave. Só tem um jeito da gente recuperar a chave. É a gente indo para Deus, querido. Pedindo perdão, liberando perdão. Talvez pedindo perdão para pessoas que estão próximos de nós aqui. Deus vai trazer a chave de volta. Só Ele pode. Equipe de louvor. Eu sei de uma coisa. Nós vamos ter muitas aflições ainda. Muitas lutas. Mas isso não quer dizer que eu vou viver uma vida sem ter um sorriso no rosto. Isso não quer dizer que eu vou ser crente e vou perder minha família. Não. Eu quero te convidar a orar pela chave que você já perdeu. Se você perdeu alguma chave no meio do caminho, nós vamos orar hoje. A equipe de louvor vai estar adorando com louvor. Eu quero fazer um apelo aqui. Quando a gente faz um gesto de reconhecer que nós perdemos algo, porque a Bíblia diz que Deus ele opera no nosso arrependimento. Então, quando você manifesta, quando você se movimenta no arrependimento, Deus ele faz algo. Deus é poderoso para mudar algumas situações, mas hoje você precisa manifestar o verdadeiro arrependimento. Se você quiser se ajoelhar aqui enquanto nós louvamos, ou aonde você está, ou ir até alguém, conversar com alguém e falar, ó, um dia eu perdi tal chave, assim, 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 me ajuda em oração. É uma noite que Deus preparou, querido. Júlio, mas eu não estou acreditando. Eu estou todo esfolado de tanta luta, tanta situação. Realmente, ano da bênção, mas eu não me vejo na bênção. Desculpa, querido. Você vai ter que começar a declarar isso para você. Para a sua mente, para o seu espírito, para a sua alma. Esse é o ano da bênção. Vai romper, vai acontecer. Eu quero te convidar a nós estarmos orando. Se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos cantar um louvor aqui. Se você sente que sozinho você não consegue, vem até aqui, nós vamos estar orando por você. Não é vergonha, é atitude de arrependimento. Se você quiser se ajoelhar onde você está, se ajoelhe. Busque ao Senhor pela chave. Rebeca labassuri que minianda labaxerebecai. Se caso, ore primeiro por você. Se caso você quiser sair do seu lugar e orar por alguém, primeiro você ore por você.
Aleluia.